Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram e com um convidado super especial, o Paulo Henrique dos Santos, ele que já esteve aqui outra vez, em outro momento, né, no programa As Pessoas Inspiram, falando um pouquinho sobre o livro dele. Agora ele já está com outro livro, que é Além de Bauman, Reflexões sobre o Amor em Tempos Líquidos, que a gente vai conhecer também um pouquinho aqui, ele vai nos falar. Então, Paulo, ele é psicólogo, pela PUC, né, de São Paulo, graduado em especialização em gestão de pessoas, também pela FGV, desenvolveu carreira e desenvolvimento de pessoas e organizações, pós-graduado em neurociência, psicologia junguiana e atualmente trabalha como psicólogo clínico e mentor hipnótico, palestrante e escritor. E também é coordenador do grupo de trabalho de desenvolvimento humano e sustentável da ABRAPS, Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja produtiva essa conversa, né? Que a gente consiga trazer algumas reflexões, né, para quem estiver assistindo. Maravilhoso, maravilhoso. E Paulo, assim, eu estava até contando nos bastidores aqui que eu tinha feito que eu fiz um curso agora no mês passado de psicologia positiva, né? E quanto é importante, né? A gente, as pessoas que estão aqui, né? Mesmo que não sejam da área, enfim, conhecer um pouco mais desse conteúdo, né? Que parece assim que não está conectado com a nossa vida, mas realmente está. E Paulo, olha só, queria que antes de tu iniciar a falar sobre o livro, né? Entender um pouquinho da tua carreira, né? Eu sei que tu já falou na outra vez, mas trazer um pouquinho da tua trajetória e por que esse momento assim está sendo importante para você para externalizar o teu conhecimento por meio dos livros. Queria te ouvir. Então, eu fiz psicologia, sempre gostei da área clínica, participei de grupos de estudo na época, né, quando estudante, e mesmo logo em seguida. Dediquei-me à área organizacional, onde desenvolvi carreira, cheguei a cargos executivos, e acabou em 2017. Eu sempre acabei atendendo, né? Então, desde 2008, depois 2011, de forma mais estruturada, fazia em paralelo atendimentos clínicos. E é uma coisa que sempre me satisfez muito. O mundo, né, conspira, né, até a gente entender a mensagem, né? Quer dizer, meu ciclo em organizações encerrou, né? E eu fiz essa virada exclusivamente para a clínica, através de mentorias, prestei algumas consultorias durante um tempo também na área organizacional, ainda faço, né, quando surge, mas meu foco é em psicologia clínica e mentoria, né? Mentoria é um processo começo, meio e fim, e tratamos alguns temas específicos, né, que ajudam as pessoas aí a navegar, principalmente nas organizações. Recentemente, isso pós-pandemia, parece que as pessoas estão muito mais sensíveis. Eu não sei até que ponto esse período todo, né, de reclusão que a humanidade passou afetou, né, mas tem consequências. Então, a gente está vivendo uma quarta onda da pandemia, né, que é a questão da saúde mental. E nunca se falou tanto na importância de manter a saúde mental como agora, né? Então, existe muita coisa a ser feita e parece que, de forma geral, as pessoas estão mais preocupadas com isso. Saúde mental é saúde também. Inclusive, a falta de saúde mental reflete fisicamente,
É isso aí, Paulo. Que bacana, né? E eu acho que é uma fala bem importante quando tu trazes, né? De que a gente, em termos de quando a gente fala em carreira, né? A gente está se experimentando, né? E esse momento de se experimentar em outras atividades, em outras funções, ela é muito válida. Eu sempre penso assim, não tem hora para mudar, não tem hora para a gente se rever como ser humano, né? E pensando agora mais direcionado aqui ao teu livro, né? Eu adoro o autor Zygmunt Bauman, né? Que ele, na verdade, estava te contando antes, né? Em função da minha até descendência polonesa, né? Ele também é um filósofo, sociólogo, professor, já falecido, enfim, né? Mas que deixou muitas obras muito interessantes. E eu queria entender, assim, por que essa escolha, então, pelo Bauman para esse segundo livro, né? Eu acho muito precisa a análise que ele fez da sociedade. Ele traz uma abordagem sociológica, né? Então, como a sociedade age. E isso a gente percebe nas nossas relações pessoais, percebe nos relacionamentos afetivos, e isso eu fui percebendo através da prática clínica também, né? Então, eu falei, poxa, existe tal movimento, mas como a gente lida com isso, né? Então, o livro, além de trazer de forma muito enxuta, e eu procurei pontuar alguns aspectos da obra dele, eu resolvi pontuar o que tange aos amores líquidos, né? É uma questão, assim, a humanidade está mais narcisista, está mais consumista e outros istas, né? Então, a gente está chegando a um ponto de inflexão da sociedade que está conduzindo as pessoas a manterem um padrão de relacionamento. No livro, eu procuro trazer alguns exercícios para buscar a essência mesmo do ser humano. O Bauman faleceu recentemente, né? Ele partiu aí com mais de 90 anos, né? E talvez agora ele escrevesse a respeito de inteligência artificial, né? Que é uma realidade, veio para ficar. E assim, o que vai nos manter enquanto seres humanos é a nossa essência, é olhar para dentro, antes de olhar para fora. Perfeito. E Paulo, eu estava dando uma olhada dentro da tua carreira profissional, enfim, né? Tu fizeste também estudos com neurociência, estudos de Jung, né? Como é que tu conseguiu conectar isso e como é que tu trazes essas filosofias também para a leitura dessa obra? A neuropsicologia tem avançado muito, né, através da neurociências. Eu me especializei nisso através de leituras, né? Eu fiz a pós-graduação e depois lendo o material à parte. Nós temos um neurocientista, ele é muito bom e muito pouco conhecido aqui no Brasil. Parece que a fama dele no exterior é maior, Antônio Damasio, né? Então, ele tem um livro sensacional que se chama O Erro de Descartes, né? E, assim, é acessível, né, para todo mundo, então fica uma dica de leitura bem interessante também. Mesmo ele traz já alguma influência dos arquétipos, né? E isso conecta com Jung. Enquanto a gente está falando aqui, uma série de neurotransmissores estão sendo produzidos, né? É impossível, está ficando impossível separar, né, a psicologia da neuropsicologia da neurociência, né? Então, eu dou uma pincelada, eu falo em um capítulo sobre neurociências e os principais hormônios e neurotransmissores que ocorrem numa relação, seja no início, seja no fogo da paixão,
ou no calor do amor, né? Então, tem essas diferenças. A quantidade de hormônio, o tipo de hormônio que é liberado, e por aí vai. Bacana, Paulo, bacana. E uma coisa interessante, Paulo, quando tu trazes, né, assim, a gente, eu sinto, claro, eu trabalho mais na questão empresarial, né, mas tu já teve uma experiência também dentro dessa área. Às vezes é difícil a gente falar sobre o amor dentro desses espaços, né, parece que não está conectado ainda com o mundo corporativo, com as lideranças, né, e queria sentir, assim, como é que a gente chega falando sobre essa qualidade das relações no ambiente de trabalho? Então, se você entender, né, relação com objeto, né, de amor, né, é uma relação objetal, como diria o Freud, mas a qualidade dela você pode modificar, né? Se eu tenho problemas com autoridade, eu vou ter problemas com o meu chefe, né? Então, é assim, sempre volta para dentro da pessoa, né? Então, o segredo disso está em desenvolver em nós mesmos, como se fosse uma filosofia oriental, né, que fala muito disso. Se você mudar o seu mundo interno, o mundo externo também se modifica. A maneira como as pessoas vão se relacionar com você é diferente. Então, se você não se valoriza dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, os outros, a tendência é não se valorizar. Se eu me valorizo muito, né, se eu exagero nas relações de trabalho, também vai trazer consequências. Então, é sempre aquele ponto entre valorizar-se, né, e aprender com as dificuldades que tem, o desenvolvimento humano, né? Então, é sempre essa busca de equilíbrio. Perfeito. E a gente estava até falando antes nos bastidores aqui, né, o quanto é importante a gente integrar, né, a nossa, digamos assim, as nossas virtudes com as nossas sombras, né? E eu queria te ouvir nesse sentido, né, porque às vezes a gente quer evoluir como ser humano, às vezes a gente quer ser melhor no nosso trabalho, ser melhor em casa, e a gente não se enxerga, só enxerga as coisas boas, né? É importante enxergar as coisas boas e potencializar, mas acho que a gente precisa, né, Paulo, buscar se reconhecer nessa vulnerabilidade, né? Tu traz um pouco disso também no livro, né? Da questão de se abrir para essa vulnerabilidade para poder crescer. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Sim, eu abordo um pouco sobre a sombra. As sombras são conteúdos reprimidos, e nessa câmara escura que a gente tem dentro da gente, a gente não enxerga direito o que está lá. De repente tem um tesouro lá, só que a gente se recusa a olhar para esse quarto escuro, a gente tem medo do que pode ter lá, né? Então, é assim, o que eu procuro passar é justamente, se você percebe que tem uma dificuldade, encare, abrace o cacto, né? É difícil, não é fácil, daí tem a parábola da porta estreita e a porta larga, né? Não existe atalho. Às vezes a gente fica errando no mesmo ponto, a gente comete os mesmos erros, né? O que isso quer dizer? Até a gente aprender, a gente não consegue desenvolver. Então, a gente é obrigado a se autoconhecer. Tem uma história, ninguém sabe a origem direito, eu pesquisei bastante e não encontrei. Tem uma história que serve para várias culturas, e diz assim: os deuses se reuniram e colocaram lá, olha, onde a gente vai esconder a sabedoria do ser humano? Daí um dos deuses falaram, vamos pôr na Lua, lá eles não vão descobrir.
Daí o mais sábio falou, olha, um dia eles vão chegar na Lua e vão descobrir. Ah, então vamos pôr na maior profundeza dos mares. Daí esse mesmo Deus, que era o mais sábio, falou, olha, um dia eles vão chegar lá, vão explorar e vão encontrar. Daí ele sugere colocar dentro de cada um. Ó, esse é o último lugar que eles vão buscar, né? Porque é o mais difícil de encontrar esse tesouro, né? Então, isso mostra a dificuldade que a gente tem em conectar-se. E a gente se conectando, né, de novo, né, eu volto aí para as filosofias antigas orientais, né, que sempre volta a si mesmo antes de voltar para o outro. As nossas sombras, a gente acaba projetando no outro. Ah, o outro que tem defeitos, não nós. O outro que fala bobagem. Eu não, eu sempre falo tudo certo, né? Então, a gente acaba projetando no outro os nossos defeitos. E aí que ocorrem os problemas nas relações, seja no trabalho, seja dentro de casa, entre pais e filhos. A gente pressupõe uma série de coisas. No livro, eu acabo falando, na prática clínica também, alguns exercícios para a gente desenvolver escutativa, empatia. A empatia dá para desenvolver também, né? Basta a pessoa focar nisso, buscar isso, né? O autoconhecimento, isso sempre, né? Qualquer prática de meditação ajuda o nosso autoconhecimento, né? No livro eu falo, eu repito várias vezes, tanto esse como o anterior, de inteligência emocional. Eu falo bastante sobre mindfulness, né, que é a atenção plena. Se a gente pudesse traduzir direto, né, seria atenção plena. Então, é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, né? Além da psicoterapia, que é uma forma de você ter aí uma pessoa para fazer os contrapontos e a pessoa se autoconhecer. E se autoconhecendo, conhece também a sombra dela, né? E ajudar, não é jogar embaixo do tapete, é ajudar a integrar na personalidade. Eu lembro, acho que foi Michael Bakhtin que fala sobre isso, de que, na verdade, para te conhecer, tu precisa do outro, né? Essa visão do outro, ela ajuda no autoconhecimento da gente, né? É uma questão social, né, Paulo? Sim, sim. Nenhum ser humano é uma ilha, né? Então, nós, enquanto humanidade, nos desenvolvemos em grupos, né? A gente tem uma dependência de sobrevivência até, né? Por isso que eu acho que essa pandemia teve efeitos aí grandes, né? Que a gente ainda não sabe direito onde está, né, esse buraco. Isolou as pessoas de uma forma nunca antes vista, né? Verdade, verdade. E Paulo, assim, dentro da mensagem do amor mesmo, né? Como é que a gente consegue, por meio do amor, né? Então, tentar melhorar nossas relações pessoais e profissionais? Primeiro você precisa se gostar, né? Então o trabalho, novamente, é interno. E é isso, por isso que eu coloquei além de Bauman. Ele faz um retrato da sociedade perfeito. Agora, como lidar com isso, né? Então, o primeiro é se conhecer, é se autogerenciar no sentido das emoções, né? Conhecer as emoções que tem, né? Que gatilhos eu tenho que ainda não resolvi, mas eu preciso saber que existe tal gatilho, né? Então, o que eu vejo é essa questão do amor. Se você não se ama, o outro vai ser seu espelho, né? Se o outro não presta,
eu tenho o dedo podre. Espera aí, existe toda uma projeção do outro, né, do que eu espero do outro, enfim, existe o lado consciente, eu gosto dele, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro, beleza. A outra pessoa pode ser tudo isso, mas inconsciente, né? O que está rolando? Não estou falando para as pessoas, precisa estar com a análise em dia ou qualquer outro critério racional que você estabeleça. Mas, assim, o que atitudes a pessoa tem e a gente não percebe de imediato, porque está apaixonado, e aí é só alegria, né? Depois que baixa a paixão, daí você começa a ver os defeitos do outro. Então, o próprio cérebro acaba mudando, né, a leitura, já baixa uma série de neurotransmissores, de neurotransmissores, né, muda a configuração cerebral. E aí começam a aparecer os problemas, né, nas relações. Então, é assim, se a pessoa não se ama, ela vai projetar no outro seus próprios defeitos, né? E aí o bicho pega. E é interessante, Paulo, assim, que quando fala em o bicho pega, realmente o bicho pega até no nosso corpo, né? Porque eu acho que a falta de amor, a falta dessa qualidade de relacionamentos que a gente tem hoje, assim, que são muito superficiais, muito líquidos mesmo, elas nos trazem reflexos na nossa vida, né? Nos nossos pensamentos e também no nosso corpo. Hoje existem algumas modalidades de relacionamento. Se você voltasse no tempo e falasse em 1980, as pessoas iam falar, você é mentiroso, imagina. Né? Houve uma comoditização nas relações. Né? É um commodity, né? Um investimento líquido e certo que você vai ter a sua dose de neurotransmissores. Né? Então, a gente ficou muito coisificado, né? Esse é o problema. E, portanto, o tempo todo eu estou ameaçado na relação da pessoa me trocar por alguém melhor que eu, que vai existir sempre, né? Melhor em várias coisas, né? Agora, o grande desafio é haver essa conexão que vai um pouco além, né? É uma conexão não apenas física, mas levar em consideração tudo de bom que existe dentro da relação, né? E as pessoas não estão fazendo essa conta. Antigamente, enguiçava a TV, você mandava consertar o liquidificador, as coisas, né? E a relação durava mais. Hoje, é o contrário, quebra a tela do celular, você faz tudo para consertar. E as relações você troca como se fosse uma coisa. Né? Então, tem essa inversão, né? A gente percebe a inversão de valores da sociedade, né? Como o próprio Bauman pontuou, né? De alguma forma, mas psicologicamente isso traz danos, não só no momento, mas depois. Né? Então, uma sociedade que está mais narcisista, está mais hedonista, talvez a gente tenha um futuro bem complicado. Né? Já está se manifestando, o futuro já está hoje, mas, assim, a longo prazo pode ter alguma consequência. Verdade, é isso aí. Mas, Paulo, olha só, infelizmente a gente já está na finaleira aqui do nosso programa, né? E eu preciso perguntar para ti, assim, quais são os próximos passos, né, do psicólogo, escritor, aí para 2025, já projetando 2025, né? E também pedir para te deixar tuas redes sociais, né, os teus projetos, enfim, para as pessoas poderem te acessar, né, e continuar essa conversa mais para frente. Legal. Meus planos continuar atendendo, continuar me desenvolvendo como pessoa,
para eu poder ser um terapeuta melhor, né, um profissional melhor. Sobre livros, já tenho alguma coisa escrita, é uma ideia antiga que eu tenho, mas já tenho alguma coisa escrita. Agora, vamos ver se eu consigo publicar. Sobre minhas redes, eu tenho o Instagram, paulo.santos.psico, né? O Instagram, eu eventualmente coloco aí eventos que eu vou participar ou que eu participei, né? Eu tenho um canal no YouTube, canal Conexões. A pessoa pode acessar através do paulo.santos.psicólogo, né? Eu sempre trago convidados falar psicologia ou sobre artes mesmo, né, de forma geral, que é uma coisa que eu curto também. E é isso, né? Então, eu vou mostrar aqui a capa do livro. Esse é o mais recente. Tem o de inteligência emocional, que é muito fácil a leitura, é bem direto também e bem prático, né? Então, tem as dicas para acabar desenvolvendo mais a inteligência emocional, que eu acho que, assim, a gente está carecendo bastante nisso, né? A gente fala bastante, você precisa ser inteligente, isso, aquilo, mas a gente está precisando cada vez mais. Sem dúvida. Que bom, Paulo, foi um prazerzão estar aqui contigo, né, e sempre muito bom, né, a gente ouvir você, né, contar aí as novidades e trazer uma perspectiva, né, de autoconhecimento mesmo, né, que é tão importante aqui para quem está nos ouvindo, né, está pensando em mudar de carreira, está pensando em se melhorar como ser humano, né, e evoluir. E a psicologia, ela sempre traz, né, provocações muito importantes. Às vezes a gente não consegue as respostas, né, as respostas estão dentro de nós, mas é sempre muito bom estar em contato, né, e estar aberto para essas mudanças que estão acontecendo no mundo, né, e automaticamente, né, trazer o máximo de luz interna para que a gente seja realmente a nossa melhor versão nesse momento. Então, te agradeço aqui de coração, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo, né, e já convido para estarem comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Bye, bye, e agradeço. Obrigada, Paulo. Obrigado a você pelo convite e a gente se vê. Obrigado. Valeu. Até mais.